Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2026. Que Deus nos conceda uma manhã de paz e um coração disposto a escutar. Tem uma coisa que acontece muito na vida: a gente acredita que ainda vai ter tempo de visitar aquela pessoa, ainda vai ter tempo de sentar com calma e conversar. Ainda vai ter tempo de consertar aquela relação que ficou estranha. Ainda vai ter tempo de voltar a cuidar de si mesmo. Ainda vai ter tempo de procurar mais a Deus. E como acreditamos que haverá tempo, vamos deixando. Não por falta de amor, às vezes simplesmente porque a vida vai ocupando espaço. Quando chega o fim do mês, a preocupação é fazer o dinheiro dar. Quando aparece um problema na família, todo o resto fica em segundo plano. Quando o trabalho aperta, a cabeça continua trabalhando até depois que o corpo já parou. E assim vamos escolhendo aquilo que parece mais urgente. O problema é que nem sempre aquilo que faz mais barulho é aquilo que mais importa. Uma conta vencendo faz barulho. Um celular tocando faz barulho. Uma cobrança faz barulho. Mas um relacionamento esfriando pode acontecer em silêncio. Um filho se afastando pode acontecer aos poucos. Uma mágoa crescendo dentro da gente não manda aviso. A fé também pode enfraquecer sem fazer barulho nenhum. Um dia a pessoa percebe que faz tempo que não conversa com Deus de verdade. Não que tenha deixado de acreditar, ela ainda tem fé. Ainda faz o sinal da cruz. Ainda pede proteção para a família. Mas aquela proximidade foi ficando para depois. É por isso que a palavra de Jesus nesta manhã é tão necessária. Vigiai, não é uma palavra para colocar medo no nosso coração. É uma palavra para nos acordar para aquilo que merece atenção enquanto ainda temos tempo. Talvez exista alguém perto de você que não precisa de dinheiro, conselho ou solução. Precisa apenas perceber que ainda é importante para você. Talvez exista dentro da sua casa um assunto que vem sendo evitado porque ninguém sabe como começar. Talvez você mesmo esteja carregando alguma coisa há tanto tempo que já aprendeu a responder: tá tudo bem, sem nem pensar. Deus conhece essas coisas. Ele conhece inclusive aquilo que nós fomos aprendendo a ignorar. E nesta manhã Ele nos chama de volta para o presente. Não para resolver a vida inteira hoje. Não para carregar tudo de uma vez, mas para não abandonar aquilo que realmente importa. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu começo esta quinta-feira colocando a minha vida diante de Ti. Ela não está completamente organizada. Há coisas que estão indo bem e outras que eu não sei como resolver. Existem preocupações que conto para todo mundo e outras que guardo só para mim. Mas Tu conheces tudo, por isso recebe este dia, recebe minha casa e as pessoas que fazem parte dela, recebe meu trabalho, minha responsabilidade, meus compromissos e o dinheiro que preciso administrar. Recebe também as coisas simples que às vezes acabam tirando minha paciência, um imprevisto, uma conta que veio mais alta, alguma coisa que quebrou dentro de casa, um compromisso que mudou de última hora. Dá-me serenidade para não transformar pequenos problemas em grandes tempestades. E principalmente, Senhor, ajuda-me a não ficar tão ocupado com as urgências que eu deixe de cuidar do essencial. O Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51, nos traz uma advertência de Jesus: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Depois Jesus apresenta a imagem do servo fiel e prudente, aquele que continua fazendo bem aquilo que lhe foi confiado. Essa palavra me faz olhar para a minha própria vida. O que Tu confiaste a mim, Senhor? Uma família? Um casamento? Filhos? Pais já idosos? Um trabalho? Uma pessoa que depende do meu cuidado? Uma fé que precisa ser alimentada? Então ajuda-me a cuidar. Porque às vezes queremos fazer coisas grandes para Ti e esquecemos das pequenas fidelidades de cada dia. Ensina-me a ter paciência com quem convive comigo. Ensina-me a não guardar palavras boas para ocasiões especiais. Ensina-me a pedir desculpas sem ficar procurando justificativas. Ensina-me a perceber quando alguém precisa ser ouvido
e se eu estiver me afastando de Ti aos poucos, chama-me de volta. Não quero esperar uma dificuldade para lembrar que preciso de Deus. Quero lembrar de Ti também quando o dia estiver normal, quando houver comida na mesa, quando minha família estiver bem, quando eu tiver saúde para trabalhar, quando não houver nenhuma grande notícia, porque também existe graça nos dias comuns. Senhor, que eu não deixe a vida passar enquanto espero alguma coisa extraordinária acontecer. Dá-me olhos atentos para reconhecer o valor do que já está diante de mim. Hoje eu tenho este dia, hoje eu tenho esta oportunidade, e hoje eu quero cuidar com amor daquilo que colocaste nas minhas mãos. Fica comigo, Senhor. Amém. Senhor, quando penso nessa palavra do Evangelho, vigiai, eu percebo quantas vezes estou presente de corpo, mas com o coração longe. Estou perto de alguém, mas não escuto de verdade. Respondo rápido porque já estou pensando no próximo problema. Escuto meu filho dizer alguma coisa e respondo, depois a gente conversa. Vejo uma pessoa da família mais quieta, mas penso que deve ser apenas cansaço. E assim, sem perceber, posso deixar passar aquilo que realmente precisava da minha atenção. Por isso, Jesus, ensina-me essa vigilância que nasce do amor. Não quero viver desconfiado, com medo de que alguma coisa ruim aconteça. Quero simplesmente aprender a cuidar melhor. O servo fiel do Evangelho não sabe quando o seu Senhor voltará. Mesmo assim, continua fazendo aquilo que lhe foi confiado. Ele não precisa ser observado para agir corretamente. E isso fala muito comigo, porque grande parte da nossa vida acontece quando ninguém está olhando. Ninguém vê a paciência que uma mãe precisa ter quando repete a mesma orientação pela 10ª vez. Ninguém sabe quanto um pai está preocupado porque as contas não fecharam naquele mês. Ninguém vê a esposa que percebe o marido preocupado e escolhe não aumentar ainda mais o peso daquela noite. Ninguém conhece completamente a luta de quem está tentando manter uma família unida, mas Tu vês, Senhor. Tu conheces as pequenas fidelidades que não recebem aplausos. Por isso eu te peço, olha hoje para minha família. Entra naquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Onde existem palavras atravessadas, coloca mansidão. Onde existe distância, cria uma oportunidade de aproximação. Onde alguém está cansado de sempre ceder, dá sabedoria para que o amor não se transforme em ressentimento. Onde existe uma ferida antiga sendo trazida para cada discussão nova, começa um caminho de cura. Pensa, Senhor, naquela pessoa que acordou preocupada com um filho. Talvez esse filho tenha crescido e já não conte mais quase nada. A mãe pergunta onde vai, com quem está, que horas volta e recebe uma resposta curta. O pai tenta conversar, mas não sabe mais como chegar perto sem parecer que está cobrando. E existe um medo silencioso dentro deles. Será que meu filho está bem? Visita essa casa, Senhor. Protege nossos filhos e nossos jovens. Há jovens que estão tentando encontrar seu lugar no mundo e estão completamente perdidos por dentro. Alguns se aproximaram de amizades que preocupam a família. Outros estão presos em dependências que começaram como curiosidade. Há quem esteja enfrentando ansiedade, tristeza profunda, solidão, violência ou uma sensação de que ninguém o compreende. Há filhos que se afastaram da igreja. Filhos que não querem mais ouvir falar de oração. Filhos pelos quais uma mãe reza há anos sem perceber mudança. Senhor, alcança-os onde nossa voz não consegue chegar. Não permitas que nosso desespero nos faça controlar tudo. Dá-nos sabedoria para orientar sem humilhar, corrigir sem destruir a confiança, colocar limites sem deixar de amar. E quando não soubermos mais o que dizer, ensina-nos a continuar rezando. Eu te apresento também os nossos pais, especialmente aqueles que estão envelhecendo. Às vezes a gente só percebe que eles estão ficando mais frágeis quando começam a repetir uma história, esquecer alguma coisa, andar mais devagar ou precisar de ajuda para algo que sempre fizeram sozinhos. Dá-nos paciência, Senhor, que a correria não nos faça tratar com impaciência quem tantas vezes teve paciência conosco.
e olha com carinho para os enfermos. Para quem recebeu um diagnóstico e ainda está tentando entender o que vai acontecer, para quem está esperando o resultado de exame, para quem sente dor todos os dias e já está cansado de dizer onde dói, para quem depende de remédio, tratamento, consulta, cirurgia ou acompanhamento, visita também quem cuida, porque existe um cansaço que quase ninguém pergunta sobre, o cansaço de quem acompanha. A pessoa que leva ao médico, prepara a comida, organiza os medicamentos, ajuda no banho, perde horas de sono e mesmo preocupada tenta transmitir segurança. Fortalece essas pessoas, Senhor, que elas também encontrem alguém que pergunte: e você, como está? E hoje eu quero colocar diante de Ti minha própria maneira de cuidar. Talvez eu não consiga resolver o problema de quem amo. Talvez eu não tenha dinheiro para oferecer tudo o que gostaria. Talvez eu não encontre a palavra perfeita, mas posso estar presente, posso telefonar, posso escutar, posso visitar, posso pedir perdão, posso rezar, posso demonstrar amor enquanto tenho oportunidade. É isso que te peço nesta manhã. Não deixes meu coração adormecer diante das pessoas que colocaste na minha vida. Que eu não espere sentir saudade para dar valor, que eu não espere perder para agradecer, que eu não espere amanhã para oferecer o amor que posso oferecer hoje. Amém. Senhor, nesta manhã eu também quero colocar diante de Ti uma preocupação que entra em muitas casas sem pedir licença: o dinheiro. Tu sabes como é difícil manter a paz quando as contas começam a se acumular. Tem gente fazendo conta várias vezes para ver se consegue chegar ao fim do mês. Paga a luz e deixa outra coisa para depois. Compra o remédio e economiza em outra necessidade. Abre a geladeira e já começa a pensar no que dá para preparar com aquilo que restou. Tem pai e mãe dizendo que não estão com vontade de comprar alguma coisa para si, quando na verdade estão deixando o pouco que tem para os filhos. Senhor, Tu conheces essas preocupações. Olha por quem está desempregado e já entregou currículo em tantos lugares. Por quem espera uma ligação que não chega, por quem conseguiu um trabalho, mas ainda assim o salário mal cobre aluguel, comida, transporte, remédio e os boletos do mês. Olha por quem trabalha por conta própria e não sabe quanto vai conseguir levar para casa no fim do dia. Abençoa o pequeno comércio, o trabalhador informal, quem vende, quem planta, quem dirige, quem limpa, quem cozinha, quem cuida, quem começa cedo e termina tarde. Que nunca falte o pão de cada dia. Dá-nos também sabedoria, Senhor, para administrar aquilo que chega às nossas mãos. Livra-nos do desespero que faz tomar decisões precipitadas. Abre caminhos honestos. Coloca pessoas boas no nosso caminho. E quando uma porta se fechar, dá-nos força para continuar procurando sem perder a dignidade e a esperança. Eu te apresento ainda aquela pessoa que trabalha cansada porque sabe que muita gente depende dela. Às vezes ninguém pergunta se ela está bem. Todos perguntam se conseguiu pagar, se conseguiu resolver, se conseguiu comprar. Mas hoje Tu perguntas pelo coração dela. Sustenta, Senhor, quem está sustentando uma casa. E diante de todas essas necessidades, nós queremos recordar que somos filhos e filhas de um Pai que conhece aquilo de que precisamos. Por isso, unidos como irmãos e irmãs na fé, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Pai, quando pedimos o pão nosso de cada dia, nós não estamos falando apenas da comida. Estamos colocando diante de Ti aquilo que precisamos para atravessar este dia. A paciência de hoje, a força de hoje, a oportunidade de hoje, a sabedoria para resolver o problema de hoje, a coragem para enfrentar aquilo que hoje precisa ser enfrentado. Talvez seja também essa uma maneira de vigiar,
parar de querer controlar meses inteiros e aprender a viver com fidelidade o dia que está diante de nós. Senhor, eu não sei tudo o que acontecerá amanhã, mas hoje posso confiar. Hoje posso fazer a minha parte. Hoje posso tratar melhor alguém. Hoje posso trabalhar com honestidade. Hoje posso corrigir uma atitude. Hoje posso voltar meu coração para Ti. E antes de continuar pedindo, eu quero agradecer. Obrigado, Senhor, pelas coisas que muitas vezes parecem pequenas demais para serem lembradas numa oração. Obrigado pela água que posso beber, pela comida que chegou à mesa, pela roupa limpa, pelo banho depois de um dia cansativo, pela cama onde pude descansar, por aquela mensagem inesperada de alguém perguntando se estava tudo bem. Obrigado pela pessoa que dividiu alguma coisa comigo quando eu precisei, por quem já me deu uma carona, uma ajuda, um conselho, ou simplesmente ficou perto no momento difícil. Obrigado pelos dias comuns, porque nem todo dia precisa trazer uma grande notícia para ser uma bênção. Obrigado quando a família chega em casa em segurança, quando o exame não mostra aquilo que temíamos, quando conseguimos pagar uma conta que estava preocupando, quando encontramos uma promoção no mercado e o dinheiro rende um pouco mais, quando sobra comida para o dia seguinte. Obrigado por tantas providências discretas que só percebemos quando paramos para olhar. Recebe, Senhor, a minha vida como ela está, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Recebe o que consegui organizar e o que ainda está confuso. Recebe minhas falhas, minhas preocupações e os planos que não deram certo. Eu não preciso esconder nada de Ti. E nesta manhã quero confiar também minha vida à intercessão de Santa Mônica, cuja memória a igreja celebra hoje. Santa Mônica, mulher de oração perseverante, tu que conheceste a preocupação de uma mãe e não desististe de apresentar teu filho a Deus, intercede pelas nossas famílias, intercede especialmente pelas mães que choram escondido por seus filhos. Ajuda-nos a compreender que vigiar também é permanecer fiéis quando ainda não vemos resultado. Senhor, dá-nos essa perseverança, que a espera não apague nossa fé, que a demora não endureça nosso coração. E que enquanto esperamos, continuemos fazendo com amor aquilo que colocaste em nossas mãos. Amém. Senhor, depois de colocar tantas coisas diante de Ti nesta manhã, eu quero permanecer mais um pouco na Tua presença, sem pressa, sem tentar encontrar resposta para tudo. Há coisas que não serão resolvidas hoje, há situações que continuarão exigindo paciência, há pessoas que talvez não mudem no tempo que gostaríamos, mas eu posso escolher não atravessar este dia sozinho. Por isso, se você puder, feche os olhos por alguns instantes, respire com calma e pense naquela parte da sua vida que mais tem ocupado os seus pensamentos ultimamente. Não tente arrumar nada agora, apenas apresente isso a Jesus. Imagine que você coloca diante dele aquilo que vem carregando. Pode ser uma preocupação com seu filho, uma dificuldade no casamento, uma dívida, um problema no trabalho, uma resposta que ainda não chegou, uma saudade, uma situação que você não contou para ninguém. Jesus não olha para você com impaciência. Ele não pergunta por que você ainda não conseguiu resolver. Ele conhece sua história inteira. Conhece as vezes em que você tentou. Conhece aquilo que deu errado. Conhece até aquele cansaço que você não sabe explicar. E diante desse olhar de Jesus, escute no coração: meu filho, minha filha, permanece comigo. Viva este dia com fidelidade. Eu conheço o que você carrega. Fique alguns instantes nesse silêncio. Não precisa fazer uma oração bonita. Fale com Deus do seu jeito. Talvez a única coisa que você consiga dizer seja: Senhor, me ajuda. Isso já é oração. Talvez você queira dizer: eu estou cansado. Diga: talvez exista algo pelo qual você precise pedir perdão. Entregue. Talvez hoje você simplesmente não tenha palavras. Então permaneça em silêncio. Deus também entende aquilo que o coração não consegue colocar em frases. Senhor, guarda aquilo que cada pessoa acabou de te entregar. E não permitas que depois desta oração voltemos imediatamente a carregar tudo
como se dependesse somente de nós. Ensina-nos a fazer a nossa parte e confiar a Ti aquilo que não podemos controlar. Nesta manhã eu quero repetir: Senhor, mantém meu coração desperto, desperto para perceber Tua presença, desperto para reconhecer quem precisa de mim, desperto para não deixar o amor para depois, desperto para perceber quando estou seguindo por um caminho que precisa ser corrigido, desperto também para agradecer, porque vigiar não significa viver esperando uma coisa ruim acontecer. Vigiar é viver sabendo que cada dia tem valor, é cuidar bem do que Deus confiou às nossas mãos, é fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando, é não precisar de aplausos para continuar sendo fiel. Senhor, abençoa agora esta casa, abençoa cada pessoa desta família, que a Tua paz entre onde houve discussão, que a Tua luz alcance aquilo que ainda está confuso, que haja proteção sobre quem precisa sair de casa, sobre quem trabalha, sobre quem estuda e sobre quem ficará cuidando de alguém. Abençoa os nossos filhos, abençoa nossos pais e avós, abençoa os enfermos, abençoa quem está procurando emprego, abençoa quem hoje precisa tomar uma decisão importante e concede descanso interior àquele que já começou esta manhã preocupado com problemas que ainda nem aconteceram. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre sua família e sobre tudo aquilo que hoje será colocado em suas mãos. Que Deus Pai lhe conceda sabedoria para reconhecer o que realmente importa. Que Jesus Cristo lhe dê um coração fiel nas pequenas coisas. E que o Espírito Santo lhe dê discernimento para saber quando esperar e quando agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de terminarmos, guarde uma frase para levar com você durante esta quinta-feira. Eu não vou deixar para amanhã o amor que posso viver hoje. Repita isso no coração quando o dia ficar corrido, quando a impaciência aparecer, quando você perceber que está novamente vivendo no automático. Eu não vou deixar para amanhã o amor que posso viver hoje. E se existe alguém que você precisa procurar, não espere sempre que essa pessoa dê o primeiro passo. Se precisa agradecer, agradeça. Se precisa dizer que sente saudade, diga. Se precisa reconhecer um erro, tenha humildade. Se alguém da sua família estiver precisando ser ouvido, dê alguns minutos do seu tempo. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos o que podemos fazer com o tempo que recebemos. É isso que a palavra de Jesus nos recorda hoje. Vigiai, viva atento, viva presente, viva fielmente aquilo que Deus confiou a você. E se esta oração encontrou uma situação que você está vivendo, escreva nos comentários: Senhor, mantém meu coração desperto. Escreva como uma pequena oração para esta quinta-feira. E se você se lembrou de alguém que está vivendo distraído pelo cansaço, pela preocupação ou por tantos problemas, envie esta oração para essa pessoa. Às vezes alguém não precisa de uma longa explicação, precisa apenas ser lembrado de que Deus continua perto. E se este momento fez bem ao seu coração, continue rezando conosco pelas manhãs. Agora siga para o seu dia em paz. Faça aquilo que precisa ser feito, uma coisa de cada vez. Não carregue hoje os problemas de uma semana inteira. Cuide bem das pessoas que Deus colocou perto de você. E quando alguma preocupação tentar roubar sua paz, lembre-se, hoje é o dia que Deus colocou nas suas mãos. Viva-o com amor, viva-o com atenção, viva-o com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, não deixe para amanhã o amor que você pode viver hoje. Evangelizar é preciso.